Como você pode fazer para ler mais romances e ainda fazer isso da forma mais tranquila e agradável possível? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Oi, eu sou o Washington e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas que eu uso para conseguir ler meus romances da forma mais suave e tranquila possível aqui no meu dia a dia. Bom, para começar a gente vai ter que pensar em duas coisas. Primeiro, é uma coisa bem lógica, mas que ninguém fala muito. Você tem o seu ritmo, você tem o seu dia a dia, sua rotina aí na sua casa, as coisas que você faz e tudo isso ela vai interferir na sua leitura. Você vai ter que adequar a sua leitura ao seu ritmo de leitura e à sua rotina, ao tempo que você dispõe para ler. O ideal é que você faça um cálculo, você consiga aí descobrir quantas páginas você consegue ler num dia. Daí você vai pegar o livro, ver quantas páginas tem nesse livro, o tempo que você dispõe, aí você vai saber mais ou menos o tempo que vai levar para ler aquele livro. Isso já vai te ajudar muito a não se frustrar e nem sentir alguma ansiedade para ler um livro, porque o livro você vai ter que ler o romance por prazer. Aí o ideal é que você sinta prazer lendo aquele livro. Então essa é a primeira dica. Você descubra seu ritmo de leitura. A segunda dica tem a ver com isso, que é cada livro ele precisa de um tempo. Cada livro ele vai demandar de um esforço e de um tempo diferente. E aí é ideal que você preste atenção nisso. Alguns livros você vai conseguir ler ele em um dia. Você vai começar aquela leitura e não vai mais parar. Você só vai parar quando terminar ela. Isso acontece com alguns livros, como aconteceu comigo com a Revolução dos Bichos. Foi um livro que eu li em um dia e eu adorei fazer aquela leitura. Mas outros livros não, você vai precisar de mais tempo. O ideal é que você veja cada livro. Isso porque muitos dos livros que a gente lê hoje em dia, por exemplo, algumas das novelas, alguns dos romances que a gente lê, o Guerra e Paz, do Tolstói, o Guarani, do José de Alencar, são romances que saíram ali no formato de folhetim. E o que era esse folhetim? Era o rodapé dos jornais da época. Os jornais eram bem confusos, né? Tudo misturado ali, não tinha divisão por seção como os jornais de hoje têm. Mas lá embaixo tinha uma linha separando o rodapé e no rodapé era publicado esses romances. Muitos foram publicados ali no século XIX nesse formato, tanto aqui no Brasil como na França, na Rússia e em outros países. Alguns romances famosos, Os Três Mosquiteiros, ele saiu no jornal chamado O Século, lá na França. Ele foi um estouro já na época. O Guarani também aconteceu isso. As pessoas que leem essas obras na época que elas saíram, elas tinham uma relação de leitura totalmente diferente. Esses romances eles eram pensados para sair um capítulo a cada dia do jornal. Então a pessoa ela tinha aquela espera para ler um dia, só lia aquele capítulo. Era uma relação de leitura totalmente diferente. Por exemplo, o Guerra e Paz ele demorou alguns anos para ser publicado. Não foi uma coisa rápida. As pessoas passaram anos esperando que cada capítulo fosse saindo. E hoje em dia é diferente. Você compra um volume ali, você compra o livro e você pode ler ele em dias. Você não precisa esperar, você vai ler ele no seu ritmo. Tem pessoa que consegue ler bem rápido, né? Ler ali um livro no final de semana. Isso é de cada um. O importante é que você sinta prazer na sua leitura. Eu vou mostrar aqui 4 livros que eu li de formas diferentes, mas todas elas me deram muito prazer. Quem sabe você pode ler alguma coisa aí e seguir uma das minhas ideias. A primeira é a seguinte: quando eu li esse livro aqui, Frankenstein, da Mary Shelley, eu li esse livro praticamente em 24 horas. Era uma sexta-feira, eu fui para a aula e não teve. Daí eu passei no centro da cidade e no sebo tinha esse livro. Eu comprei ele, foi bem barato, eu tinha muita vontade de ler essa história. Daí eu comecei na sexta mesmo, cheguei em casa, almocei, peguei o livro e fui ler. Naquela sexta caiu uma tempestade lá em Fortaleza, onde eu morava, com raio, relâmpago, trovão, o que eu gostei bastante porque me incentivou mais ainda a ler essa história, porque quando ela escreveu também era uma tempestade que caía lá em Londres, onde ela morava, na Inglaterra. E aí esse livro ela traz um pouco disso, né? Um pouco desse clima. Esse clima me ajudou. A história em si é muito boa, ela me prendeu desde o começo e eu não consegui largar. Eu fui lendo, entrei pela noite, entrei pela madrugada. E aí no outro dia eu acordei de manhã e fui terminar.
esse aqui é um livro que eu li em praticamente 24 horas. Isso vai acontecer com alguns livros que você for ler. Você vai começar aquela história e vai querer ir até o fim. Mas se você não conseguir ler o livro em um dia, você pode ler em uma semana, como por exemplo, esse livro aqui, O Apanhador do Campo de Centeio. Eu li esse livro em alguns dias, quase uma semana. Eu comecei ele numa sexta-feira de carnaval, era feriado, eu fui lá para a casa da minha mãe. Daí eu levei esse livro na mochila e comecei na sexta tarde. Comecei a ler ele e esse livro é o seguinte, o que acontece aqui na história é um garoto chamado Holden, ele é expulso de uma escola tradicional de Nova York numa sexta tarde. E aí eu comecei a ler o livro na sexta e o que acontecia aqui na sexta, eu li tudo naquela sexta. O que passa no enredo no sábado, eu deixei para ler no sábado. E assim eu fui seguindo sábado, domingo, segunda, até a quarta-feira, quando eu terminei. Terminei esse livro, adorei a história, preciso reler essa história, mas li nessa experiência. Eu passei quase que uma semana lendo esse livro e gostei demais. Você também pode pensar em ler dessa forma. Mas se o livro que você for ler precisar de mais tempo, for um livro denso, um livro com muitas páginas, como é o caso do Duna, você pode usar a estratégia que eu usei para ler esse livro. Eu tinha vontade de ler ele, eu já sabia da fama desse livro, dele ter influenciado obras de ficção científica. Esse livro é meio que considerado uma pedra angular da ficção científica, uma pedra fundadora, e eu queria muito ler ele por isso. Daí eu não tinha a vontade, eu não tinha coragem para começar. Eu peguei, aproveitei que no canal que eu seguia chamado Ler Antes de Morrer, da Isabela, ela começou uma leitura coletiva desse livro. E aí eu nunca tinha feito leitura coletiva, eu resolvi começar com eles. Isso aqui era em janeiro, eu comecei com eles lá na leitura coletiva, só que como ela lê muito rápido, eles me ultrapassaram, eu fui terminar no final de fevereiro. Mas mesmo assim, só em ter começado a leitura coletiva, isso me ajudou demais. Depois eu fiz leitura coletiva com outros livros e outros canais. Por exemplo, Moby Dick é um livro que eu li dessa forma. Então, a leitura coletiva é uma dica que eu te dou. Pode te ajudar bastante a ler, se incentivar a conversar com outras pessoas. Tudo isso ajuda a tua experiência de leitura ser mais rica e te motiva muito mais. Uma última forma de leitura que eu tive foi essa daqui, Os Maias. Eu li esse livro acompanhando uma série. Na época, saiu uma série na TV Globo, e aí eu fui assistir essa série, mas antes eu li o livro. Da seguinte forma, eu li os capítulos que ia passar na série à noite, eu li de manhã. E como é que eu sabia quais eram esses capítulos? Havia um guia de novela, um guia de programação nas rádios, e eles diziam mais ou menos os capítulos que ia cair naquela série, naquele dia. E aí eu fui lendo, seguindo esses guias de programação e deu certo. Foi uma leitura excepcional, eu adoro esse livro, é um dos livros que eu mais gosto, e eu gostei muito dessa forma de ler. Depois eu reli ele umas outras vezes, já li ele mais de 3 vezes, mas essa foi a forma inicial que eu li. Bom, gente, essas são algumas das dicas de como eu leio meus romances. Eu espero que essas dicas te ajudem. Se você curtiu essas dicas, coloca aqui nos comentários o que você achou delas. Se inscreve no canal, dá o joinha nesse vídeo. Te agradeço demais e até um próximo vídeo.